Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu desejo meditar com vocês hoje no Salmo de número 42. Pretendo ler o texto inteiro com vocês. Salmo didático dos filhos de Coré. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no aldeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Depois da morte do rei Salomão, as tribos de Israel se dividiram em duas grandes regiões. Ao norte, as tribos passaram a ser conhecidas como Reino de Israel e governadas por um homem chamado Jeroboão. As duas tribos que restaram no sul continuaram a ser fiéis à família de Davi e passaram a ser conhecidas como Reino de Judá. Acontece que, de vez em quando, alguns nortistas costumavam invadir as tribos do sul e levar para o norte alguns cativos do reino de Judá. Nós não sabemos se foi isto que aconteceu com o homem que escreveu este salmo, mas o título nos diz que ele era da família dos coreitas, isto é, alguém que fazia parte dos cantores, dos músicos do templo em Jerusalém e cuja família então residia na região de Judá. Mas o próprio Salmo mostra para nós que quando ele escreveu, ele estava morando na região do norte. E de lá ele não podia chegar ao sul, onde estava o templo do Senhor e onde o seu clã ou a sua família costumavam adorar a Deus. No versículo de número 4, ele diz para nós que se lembra de como era antigamente, como, juntamente com o povo do Senhor, aquela grande multidão em festa, ele e a sua família subiam à casa do Senhor para adorar no seu templo, para glorificar a Deus pelas bênçãos que eles costumavam receber constantemente das mãos do Senhor. Mas agora, exilado, ele diz no versículo de número 3, as suas lágrimas eram o seu alimento, de dia e de noite. Às vezes, embora ele não deixasse de orar, embora ele não deixasse de cantar louvores ao Senhor, ele sentia, conforme ele diz no versículo 9, que era como se Deus, o Deus que era a sua rocha e o seu amor, havia se esquecido dele. E os seus inimigos, diz ele no versículo de número 10, zombavam dele, dizendo: o teu Deus, onde está? Então ele se sentia terrivelmente abatido, espiritualmente falando. Ele se sentia emotivo, a ponto de sentir como se os seus ossos estiverem sendo esmagados, ele diz no versículo de número 10. Mas em meio a tudo isso ele não perde a esperança. Ele conversa consigo mesmo, ele se encoraja, perguntando assim para si mesmo:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, mas abatido e triste. E este, meus irmãos, não é um caso isolado nas Escrituras, e muito menos na história do povo de Deus. Assim como ele, nós lemos na Bíblia a respeito de Jó, a respeito de Moisés, de Davi, de Paulo, de Jeremias, e Isaías, e Pedro, e muitos outros homens de Deus que passaram, não por poucos momentos, mas por tempos difíceis, de grande abatimento e tristeza para os seus corações. Irmãos, a tristeza, o abatimento, a depressão não são exclusividade da vida de pessoas que não conhecem a Deus. Aliás, todos os filhos de Deus passam por momentos de profunda tristeza. Às vezes isso acontece por causa de algum pecado que foi cometido, que não foi confessado, que não foi tratado, mas nem sempre é desta maneira. Muitas vezes sofrem grande tristeza justamente aqueles que mais amam a Deus, as suas coisas, e quanto mais sensíveis essas pessoas são, maior a tristeza delas. E ficam se perguntando, por quê? Por que estás abatida, ó minha alma? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que uma das razões pelas quais um crente em Jesus pode ficar abatido é quando as esperanças do seu coração são adiadas. Em Provérbios capítulo 13, versículo de número 12, está escrito assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Todos nós temos em nosso coração a esperança da realização de muitos desejos. E os nossos desejos como filhos de Deus, na maior parte das vezes, são desejos bons, são desejos alinhados com as promessas de Deus, com a vontade de Deus, conforme Ele nos revela em sua santa palavra. São coisas que glorificam a Deus, que trazem bênçãos para as nossas famílias, para a nossa igreja e para o mundo. Nós desejamos trabalhar, desejamos constituir família, desejamos ter saúde, desejamos ganhar vidas para Jesus Cristo, desejamos ver a igreja do Senhor crescer e se desenvolver espiritualmente, crescer no reino de Deus, se expandir, alcançar muitas vidas mais e tantas outras coisas boas. Mas nem tudo acontece sempre de acordo com os nossos desejos ou de acordo com o nosso tempo. Deus tem um tempo e um modo de fazer todas as coisas que são diferentes do que muitas vezes nós desejamos. E é claro, meus irmãos, nós não precisamos dizer que a maneira de Deus fazer as coisas, a maneira dele pensar, o tempo de Deus, são sempre melhores, são mais acertados, são muito superiores ao nosso jeito de pensar e de fazer as coisas. Mas quando as nossas esperanças são adiadas, quando o tempo de Deus ainda não chegou, muitas vezes, à semelhança do nosso salmista aqui, o nosso coração pode se sentir entristecido, a nossa alma pode se sentir abatida, nós podemos nos sentir profundamente desgostosos com as situações que estamos vivendo no presente. Além disto, nós também podemos ficar abatidos quando nós nos sentimos cercados de oposição. Eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo de número 56, que traz um exemplo muito forte desta verdade para nós. Salmo 56, versículo 1, Davi escreveu assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Nos versículos 5 e 6, ele disse assim: todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos como que aguardando a hora de me darem cabo da vida. No versículo de número 8 ele disse assim para Deus: contaste os meus passos quando sofri perseguições,
recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Este salmo é um hino de Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21. Ele estava fugindo de Saul, um maligno rei de Israel que desejava matá-lo, e em sua fuga foi para os inimigos de Israel, foi parar entre os filisteus. Então ele estava se vendo cercado de inimigos. Você se sentiu já alguma vez, você viu já alguma vez uma situação parecida, em que as pessoas não têm uma boa disposição para com você, em que as pessoas, como diz o versículo de número 5, torcem as suas palavras, torcem aquilo que você diz e conspiram contra você, quando espionam as suas vidas, quando procuram de alguma forma destruir você? Então veja, como no versículo 8, a semelhança do Salmo de número 42, Davi também fala das suas lágrimas. Ele diz que são muitas, o suficiente para encher o odre de Deus, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo ele diz que Deus conta cada uma das suas lágrimas, que todas as lágrimas dele estão escritas no livro do Senhor. Também o crente pode ficar abatido quando ele se sente sozinho na luta contra o mal. Eu quero citar um outro exemplo para você agora, de uma pessoa abatida dessa maneira, dessa vez o profeta Elias. Capítulo 19 de primeiro livro de Reis, a partir do versículo 14, quando Elias está falando com Deus, ele diz assim: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Esse texto conta para nós que Elias, o profeta do Senhor, estava escondido numa caverna, numa região chamada Horebe, e que ficava muitos dias, mais de 40 dias, distantes da sua terra. Isso aconteceu depois de um memorável dia em que Elias, sob o mandamento da palavra de Deus, havia confrontado e derrotado 400 profetas do falso Deus Baal, e que eram mantidos pela perversa rainha Jezabel. Depois disso, Jezabel ficou enfurecida com Elias e disse que iria matá-lo. Então Elias, temendo pela sua própria vida, saiu da região onde ele estava morando e foi para o monte Horebe. E ali no monte Horebe, ele havia já orado pedindo a Deus que o levasse, havia orado pedindo a sua própria morte, e Deus naturalmente não atendeu a oração de Elias. Então, algum tempo depois, o Senhor falou com Elias, perguntando para ele: Elias, o que você está fazendo aqui neste lugar? Por que você está aqui nesta caverna, longe do mundo, longe de todos? E então Elias respondeu para o Senhor: é que eu tenho sido em extremo zeloso para com o Senhor, e procuram tirar a minha vida. E eu fiquei aqui sozinho, porque todos os teus profetas foram mortos. Portanto, eu fiquei só e procuram tirar-me também a vida. Na verdade, meus irmãos, Elias não estava só. No dia que ele confrontou os profetas de Baal, ele teve a alegria de ver uma multidão enorme se prostrando e adorando ao Senhor. Também diz aqui o texto que muitos em Israel não haviam dobrado os seus joelhos diante do falso Deus Baal, mas Elias ainda assim estava se sentindo sozinho. Talvez muitas vezes você já tenha se sentido assim também. Uma vez uma pessoa me disse: sabe o que significa você se sentir completamente só no meio da multidão? E eu respondi: eu sei de experiência própria. Não é assim que nós muitas vezes nos sentimos, meus irmãos? Temos a impressão de que a nossa vida neste mundo é a mais solitária entre todos os homens. Muitas vezes os filhos de Deus se sentem assim, sozinhos. E quando muitas vezes a gente se sente assim, então o abatimento pode tomar conta do nosso coração. E às vezes, até como Elias, a vontade que a gente tem é que o Senhor nos leve logo para estar com Ele. O crente também pode se sentir abatido, às vezes, como eu disse lá no começo, por causa de algum pecado
na sua vida com o qual ele não tratou, algum pecado que ele não confessou ao Senhor, algum pecado que ele não abandonou. Essa, por exemplo, é a experiência, mais uma vez, de Davi, conforme ele escreveu no Salmo de número 32. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Do versículo 3 até o versículo 5 do Salmo 32 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Neste trecho, Davi está descrevendo a tristeza que experimentou nos dias em que ele estava guardando o seu pecado dentro do seu próprio coração. Davi sentiu seus ossos envelhecerem, sentiu o seu vigor se esmaecer. Este homem que deveria estar com o coração cheio do Espírito Santo e do qual deveriam, como diria o Senhor Jesus, fluindo rios de água viva, este homem se tornou como que uma terra seca, rachada pela falta de chuvas. Assim se torna qualquer crente que peca e não abandona o seu pecado, ou não confessa o seu pecado a Deus. Ele perde a sua alegria, ele perde as suas forças espirituais, ele sente que a mão do Pai Celestial está pesando sobre ele, até que ele confesse ao Senhor e abandone as suas transgressões. E então, somente então, ele pode novamente ter a alegria da sua salvação. Como diz aqui neste mesmo texto, o versículo de número 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. E assim, meus irmãos, como estas, existem tantas outras coisas mencionadas nas Escrituras que podem fazer com que um filho de Deus se sinta abatido, entristecido. A perda de um ente querido, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, os pecados de outras pessoas, como diz o Salmo 119, as aflições das pessoas que nós amamos, as nossas enfermidades, como sugeriu o rei para Neemias, em Neemias capítulo de número 2, e tantas outras coisas. E às vezes nós ficamos tristes, sem mesmo saber o porquê, sem mesmo ter condições de explicar. Será que isso não acontece simplesmente pelo fato de nós sermos humanos, limitados, falíveis, e que muitas vezes nos sentimos impotentes diante das circunstâncias da vida, que são maiores do que nós e que podem trazer abatimento para o nosso coração? Será que, como filhos de Deus, nós não ficamos tristes simplesmente porque ainda não experimentamos o reino de Deus em sua plenitude, como a Bíblia promete que nós vamos experimentar na volta de Jesus? O que nós devemos pensar das nossas tristezas? O que nós devemos, de que modo que nós devemos encarar e tratar com elas? Uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui as nossas tristezas. Então, primeira coisa, nós podemos vê-las como um incentivo, como um encorajamento, como uma motivação para nós termos maior intimidade com Deus. Nós já lemos no Salmo 56, o versículo 8, que diz que quando nós choramos, as nossas lágrimas estão como que num grande odre diante de Deus, e que Ele tem todas elas bem contadas. Isso é uma maneira poética de dizer, a Bíblia Sagrada dizer que Deus conhece o que nós estamos passando, sabe as nossas dificuldades, entende as nossas dores, e que Deus ouve as nossas orações. Portanto, quando nós estamos chorando, quando nós estamos abatidos, é uma ótima oportunidade de nós experimentarmos mais plenamente a nossa comunhão com Deus, de abrir o nosso coração diante dele
e desfrutarmos a doce comunhão com o nosso Pai Celestial por meio do seu Espírito Santo, que tão apropriadamente é chamado pelo Senhor Jesus como o nosso Consolador. As consolações do Senhor são o fruto de nós buscarmos a Ele no meio das nossas tristezas. Em segundo lugar, nós podemos também dizer que as tristezas pelas quais nós passamos são um poderoso instrumento de Deus para nós crescermos em nossa santificação. Porque veja, se as nossas tristezas nos levam mais perto do Senhor, nós experimentamos mais do seu consolo. E quando nós experimentamos mais do seu consolo, mais da sua presença, nós crescemos espiritualmente. Assim, é que no Salmo 119, versículo 67, está escrito: antes de eu ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no versículo de número 71, está escrito assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Veja, é abundante o ensino bíblico no sentido de que nenhum sofrimento na nossa vida é uma coisa vã. Antes, o grande propósito de Deus para nós é a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual, o nosso caminhar com Ele. E os nossos sofrimentos, longe de ser obstáculos à nossa suprema felicidade, devem ser vistos como um instrumento do Senhor, que Deus nos concede para este crescimento, para o nosso conhecimento dele, de modo que no conhecimento de Deus nós experimentamos a verdadeira felicidade. Como Jó, depois de ter passado por aquela grande tribulação, ele disse assim para Deus: antes de eu passar por tudo isto, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Não que antes disso Jó não conhecesse a Deus, mas é que através do seu sofrimento, a comunhão com Deus foi fortalecida, foi aprofundada. Também, nós devemos ver as nossas aflições como algo que tem o poder de nos tornar pessoas melhores, no sentido de que, tendo comunhão com Deus e sendo consolados por Ele, nós podemos ser pessoas mais sensíveis, pessoas mais auxiliadoras para aqueles que estiverem sofrendo. O apóstolo Paulo escreveu a respeito disto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja, na medida em que eu experimento Deus na minha vida, diz o apóstolo Paulo, e na medida em que eu vejo pessoas precisando daquele mesmo tipo de consolação que eu experimentei, eu posso ser instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. E por último, eu gostaria de destacar que as nossas tribulações fazem com que o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso coração se desenvolva voltado para as coisas eternas. O apóstolo Paulo escreveu assim em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E em Romanos 8,18 ele também acrescenta: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os nossos sofrimentos, ele nos diz, nos fazem melhores, nos fazem esperançosos das coisas eternas, e os nossos olhos se voltam para lá. Ou como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa esperança em Cristo não está somente nas coisas desta vida, a nossa esperança em Cristo está nas coisas da eternidade. Quando o Espírito Santo levou este homem aflito e abatido a escrever estas palavras para que elas se tornassem Bíblia,
para que elas se tornassem palavra de Deus, Ele estava também pensando em nós. Ele estava querendo nos consolar e nos orientar através da vida deste nosso irmão do passado. Querido irmão, eu sei que você deve estar passando por aflições, especialmente nesses dias difíceis, em que o mundo inteiro está enfrentando esta pandemia. Eu não preciso ficar enumerando quais as coisas que podem estar entristecendo o teu coração. Eu sei que uma delas, assim como tem entristecido o meu coração, foi a mesma coisa que entristeceu o coração do homem que escreveu este salmo. Como ele queria estar junto com o povo de Deus, na casa de Deus, multidão em festa, alegrando-se no Senhor pelas maravilhas que o Senhor faz no nosso dia a dia. Mas quando ele escreveu este salmo, ele não podia fazer isto. Deus conhece as suas aflições. Deus conhece as suas tristezas, as suas lágrimas, as suas dores, o seu sofrimento. Mas veja o que o Espírito Santo levou este homem a escrever. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha alma, se tão somente você esperar no Senhor, o Senhor transformará cada aflição em bênção na tua vida. Na realidade, em bênçãos que começam agora, mas que frutificarão na eternidade. Assim como o salmista, querido irmão, fale consigo mesmo e pergunte: o que está trazendo tristeza para você? Por que você está abatido? E responda: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mesmo que você não consiga identificar precisamente a razão, decida-se a esperar naquele que é o nosso auxílio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o Deus que nunca se separa de nós. É um Deus que transforma a terra seca num manancial de bênçãos. Espera, pois, no Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Vamos orar, meu irmão? Pai santo e justo, nós exaltamos o teu santo nome por este livro maravilhoso que tu nos deste, a Bíblia Sagrada. Ela traz tudo quanto nós precisamos para ouvir a voz do teu Espírito Santo, para sermos consolados, fortalecidos na fé, encorajados, guiados, orientados. Agradecemos por este livro precioso e poderoso para fortalecer nossos corações e para nos curar as feridas interiores. Eu quero orar, meu Deus, pelos meus irmãos que estão nesta hora me assistindo. Tu conheces o coração das tuas ovelhas. Tu conheces tudo, os porquês, as motivações, os propósitos, as ansiedades, os pecados. E Tu és o Deus de toda a cura, de toda a consolação, o Deus de todo o perdão, o Deus de toda a paz. Eu rogo, meu Deus, que assim como a Tua palavra, venha também o Teu Espírito Santo ao coração de cada um dos meus irmãos e dando a eles a graça de saber que se tão somente esperarmos em Ti, o Senhor transforma as nossas lágrimas em motivos de louvor. Traz a bênção, Senhor, traz a paz, traz a vida abundante pela qual Jesus morreu na cruz, a fim de nos conceder. E nós Te louvaremos, e nós Te exaltaremos por Tua fidelidade
por tua libertação em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com vocês, meus irmãos. Amém.